E estamos começando mais um vídeo aqui no Infinity Team Brothers, o seu canal de esporte, entretenimento e vida saudável. E hoje voltamos com essa série, né? Virou uma série de 30 dias de flexibilidade em busca da abertura total. Virou uma série porque tá difícil, né? Então a gente acabou colocando mais 30 dias e esse é o vídeo de 90 dias treinamento de flexibilidade para abertura total, onde a nossa meta é voltar a ter essa abertura aqui da imagem. Essa flexibilidade aí que vocês estão vendo. E hoje, então, a ideia é a gente expor todo o nosso treinamento e os resultados desses 90 dias. E aí, será que a gente tá chegando lá? É o que você vai descobrir logo após a vinheta. Bom, então, como você deve ter acompanhado aí no último vídeo de flexibilidade, onde a gente fez 60 dias, a gente ficou um pouco longe, né, do resultado desejado. Pouco. Ele tá otimista. Mas já era previsto, pelo menos por mim, a minha expectativa é que resultados realmente expressivos fossem acontecer depois de 90 dias. E aí, 90 dias foram feitos. Pela nossa experiência, né, formação em educação física, professor de taekwondo, isso tudo de já ter conquistado uma vez, eu esperava aí pelo menos 90 dias para começar a ver um resultado assim, pô, agora tá no caminho. Então esses 60 dias, o resultado que a gente viu até que tá ruim. Mas já é esperado. Tá bom? Não tá bom. Tava bom, mas aí ficou ruim, aí depois parece que piorou, né? Bom, então se você não sabe, esta imagem aqui é o professor Mário e o professor Everson, né? Há algum tempo atrás. Com 1997, isso aí? Suas aberturas totais. 97, 96? A gente já teve essa abertura total. Aí vocês podem estar pensando, tá, mas cadê o professor Mário nessa foto aí? É esse rapaz aí sem barba, tá? Eu não tinha barba na época. E tinha cabelo também, né? Agora eu tô raspando porque eu quero. Né? Bem isso. Bom, então, nesses 90 dias, né, nesses 30 dias aí que a gente acabou colocando a mais, a gente mudou um pouco o nosso treinamento. Pouquinho. A gente passou a forçar um pouquinho mais a série que a gente tinha proposto para... A gente já tinha feito aquela divisão de focar um dia só para frontal, um dia só para lateral? Tinha, só que agora, nessa 90 dias, a gente colocou uma pausa na quarta-feira para dar um descanso. E aí a gente fazia um dia lateral, um dia frontal, descanso. Um dia lateral, um dia frontal, descanso. Só que também não estava indo. A gente viu assim, não tá dando na primeira semana. Então aí na segunda semana a gente resolveu fazer os dois treinos no mesmo dia. Frontal e lateral na sequência. E aí o treino era segunda, terça, quinta e sexta. Lateral e frontal no mesmo dia, assim, para dar-lhe um overtraining aí de abertura. Para dar um desespero aí, a musculatura berrando. Só que parece que piorou. Aí não é meme. Realmente parece que travou. Aí é realmente o que tu falou, né? O overtraining, né? Porque começou a musculatura já estava pedindo assim, meu querido, vá um pouquinho mais devagar aí, porque vocês não têm mais 20 anos. A gente chegava para alongar, a dor era muito grande ainda do dia anterior, o músculo não esticava, estava terrível, estava retrocedendo. Mas a gente ainda insistiu aí por umas 2 semanas para ver se... Render jamais, né? Para ver se desbloqueava, né? Vai que desbloqueia e melhora. E aí na última semana desses 30 dias a gente voltou a fazer um treino por dia, um de lateral, um de frontal e descanso. E aí vamos dar uma olhada nos resultados? Sim, vamos lá. Eu acredito que essa última mudança para uma abertura por dia, eu acredito que deu uma otimizada no desenvolvimento ali nessa reta final. Então aqui a gente tem uma imagem do dia 0, o primeiro dia que a gente começou a fazer esse treino de flexibilidade. E depois de 90 dias, a gente tem então o resultado da abertura lateral. É uma melhora boa, né? Tá ruim ainda? Tá ruim. Mas melhorou bastante. Se a gente tivesse conseguido esse resultado com 30 dias, seria maravilhoso. Tem pessoas que conseguem? Tem. Mas por exemplo, ali, o meu ali
no de cima, lá no primeiro. Eu tô o quê? A uns quase 120 ali. Agora ali embaixo ali eu já devo estar o quê? 150? A angulação já deu uma boa melhorada. E é interessante da gente ver, porque assim, olhando o resultado de 90 dias, dá para ver que, nossa, é óbvio, é bem claro que teve um avanço. Mas se a gente trouxer os 30 e os 60 dias, parece que de um para outro não está tendo resultado. Quando a gente vê do dia 0 para o dia 30, pode ver aqui, ó, parece que a gente praticamente não melhorou. Aí do dia 30 para o dia 60, parece que não melhorou. Aí do dia 60 para o dia 90, parece que está a mesma coisa. Quando a gente, né, diminui a janela de tempo e olha só os 30 dias, parece que não está melhorando. Parece que a gente está travado, né? Mas é porque lá na primeira ali, no resultado de 30 dias, a gente tá num ângulo diferente, né? A gente tá lateral, então não dá para ver efetivamente qual foi o desenvolvimento ali, né? Mas até que, ó, quando a gente pensou, a gente tem que fazer de frente para a câmera para poder fazer o antes e depois. Aqui nos 60 dias, se for ver a minha abertura, olhando, né, de relance, assim, tá igual, não mudou nada em 30 dias. Só que se a gente der um zoom aqui atrás, na máquina, a gente vai ver que tinha 2 pedrinhas de barra. Aí aqui, olhando, tem uma pedrinha só, quase escondendo. O professor Everson, a mesma coisa. Lá atrás tem a pedrinha, aí aqui ele já está tampando. Ó. Então, olhando assim, de primeira, tá igual, não melhorou nada. Mas se a gente for analisar, tá melhorando. Lembrando que dessas 4 semanas, 2 a gente forçou demais e deu uma travada, né? Mas eu acredito aí, olhando no visual, principalmente lá do início para agora, 90 dias depois, foi uma bela evolução. Aí a expectativa é que a partir de agora, a partir dessa abertura que a gente tem agora, é que a coisa começa a ficar interessante, que a gente vai encaminhar para a abertura total. Mas temos também a abertura frontal. Primeiro aqui, situação triste. Meu Deus do céu. É porque o meu início estava muito ruim. O meu dia 0 estava 0. Quase 90, nada. Cara. Tava muito travado. Tava quase assim, pô. E o que é mais triste é que essa era a minha melhor abertura. Era uma facilidade absurda de fazer. E agora, para ver que a gente não pode contar só com o passado, né? Assim, eu tenho genética para abertura frontal. Não tem. Na época foi treino mesmo. Porque... É a manutenção, né? É treinar, conseguir chegar lá, mas precisa da manutenção para não perder, né? Dá para ver que apesar de estar muito ruim ainda, e é aparentemente muito longe, eu acho que com mais 30 dias vai ser difícil de chegar numa abertura total, mas a melhora foi grande. E temos aí o professor Everson. Começou meio ruim também, né? Com o pé mal chegando na altura do rosto. Aí temos aqui perna direita, uma boa abertura, e a perna esquerda bem próximo da abertura total. Também, à primeira vista parece, mas os dois estão iguais? Não, se a gente olhar com cuidado, né? A gente consegue observar aqui, ó, com a perna direita à frente, ele está encostando o joelho. Aqui ele já está indo para a coxa. Aqui a perna da frente é a mesma coisa. Ele está encostando a panturrilha. Não chega, está na panturrilha só ali. E aqui a panturrilha já deitou. Já está indo em direção à posterior de coxa. Eu acredito que com a esquerda está um palmo fechado, com a direita um palmo bem aberto. Essa aqui é a abertura que eu esperava que a gente chegasse depois de 90 dias. Completado 90 dias, aí os próximos 30 traria a gente para esse tipo de abertura. E tu conseguiu um pouco antes do... Eu esperava essa abertura aí depois de 30 dias. Se fosse 30 dias... A minha expectativa era estar aí nesse ponto depois de 30, não 90. Vários canais aí no YouTube, né? Pessoal, consiga a sua flexibilidade, a abertura total em 30 dias. Aí um monte de gente conseguindo. Falei, não é tão fácil assim. Aquilo que a gente falou no vídeo anterior, né? Se tiver 13, 14, 15 anos, até consegue em 30 dias. Caso contrário... não chega. Bom, então, quais foram as lições aí que a gente aprendeu com esses 90 dias? Treinos curtos são interessantes, né? Você não precisa fazer 1 hora de alongamento por dia. É 10 minutos uma rotina. Sim.
10 minutinhos, pum, tá pronto. Não adianta forçar. Assim, vou fazer o dobro. Se 10 minutos é bom, então 20 deve ser melhor ainda. Mas o forçar nessa questão que tu colocou é no tempo, né? Não adianta ficar 1 hora fazendo o treinamento de flexibilidade. Mas o forçar o alongamento, Tem que fazer o seu melhor, né? Aí sim, durante ele tá puxando, se tu não sentir dor aquela de sentir a musculatura esticando, não vai chegar nunca. Aí não adianta nem 1 hora, né? Tu precisa forçar o movimento. Essa parte tem que forçar. O que não adianta forçar é, ao invés de fazer 15 minutos, fazer 1 hora. Aí esse ponto é que não gera uma diferença. Então não adianta dobrar o tempo, né? Achando que mais é melhor, nem sempre será. Você pode até fazer o teste, porque depende de cada corpo, de cada pessoa, né? Então pode ser que, vou fazer o dobro, vou fazer 20. Se sentir que não está travando, como aconteceu com a gente, que a gente sentiu, travou e está piorando. Os dias tá ficando cada vez mais difícil treinar. Aí você observa que não, tem que diminuir, que vai dar mais resultado. Isso acontece muito na musculação também. Tem gente que treina mais do que devia e aí não cresce. Aí a pessoa diminui o treino e começa a crescer. Tô treinando menos e crescendo mais. É aquela história, né? Cada biótipo vai responder de uma determinada maneira ao treinamento que está realizando. Então é você testar, encontrar o melhor treinamento para o desenvolvimento do seu físico, da sua flexibilidade, que aí você vai conseguir alcançar os resultados desejados, né? Isso. Agora, o vídeo mais interessante deve ser o próximo, de 120 dias. Porque a gente bateu os 90, que é aquele período inicial que o corpo está se adaptando. Então, nos próximos 30 é que a gente tem que ver um resultado, alguma coisa boa. Pelo menos uma abertura total aí tem que aparecer. Tava perto? Tá fazendo promessa aí, ó. Tem gente aí que tava perto, quero ver chegar. Olha aí. A gente vai fazer alguns ajustes no treinamento, a gente não vai manter o mesmo treinamento, até porque agora que o corpo já se adaptou, a abertura já começou, as pernas já começaram a abrir, a gente pode começar a forçar diferentes tipos de treinamentos. Né? Como o treinamento em dupla, onde o amiguinho vai lá e dá uma empurrada. Né? Isso era muito perigoso fazer no começo, nos primeiros 30 dias, 60 dias, era arriscado, machucar. Agora que o corpo já está melhor adaptado, dá para incluir esse tipo de treinamento. A gente vai fazer alguns outros treinamentos com o peso do corpo, né, em extensão aérea. A gente pode mostrar aí, vocês vão ver alguns vídeos desse treinamento. Mas agora sim a gente começa a entrar com algumas técnicas talvez um pouco mais avançadas de abertura. Técnicas que o ponto que nós chegamos agora possibilita estarmos utilizando elas, né? Então fica até um alerta para você que procura na internet, né, diferentes exercícios para abertura. Às vezes pode acabar pegando um que é avançado demais e não vai ser bom para você, né? É aquela história, né? O passo a passo para conseguir chegar lá. Você não pode querer saltar de paraquedas sem fazer o curso antes, né? Tem que ir no treinamento, conhecer todos os passos e gradativamente até conseguir alcançar o resultado que você deseja. É um processo pedagógico, você vai melhorando e avançando etapas. E se você tem interesse em saber como é que era o nosso procedimento de treino, deixa aí nos comentários que a gente pode gravar um vídeo, treine junto com a nossa rotina, para que você possa aí fazer o seu treinamento com base no que a gente está fazendo aqui também. Deixe aí nos comentários também se você acredita que alguém vai conseguir chegar na abertura total. E se alguém vai chegar, deixa aí o nome do professor. É o professor Mário ou o professor Everson que vai chegar primeiro na abertura? Quem será? Vai, né? Vai que trava e não chega, né? Tem aquele ponto, chegou no máximo e não passa daquilo. E aí o outro ainda está desenvolvendo, deu aquela destravada e chega antes. Pode acontecer? Pode acontecer. Já vimos isso. Então, se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e compartilhar para todos os seus amigos. E nos vemos então num próximo vídeo, já é? Já foi, meu irmão.